Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de arte. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a representação das paisagens, como a arte representa as paisagens, a cidade, o campo, como isso vem presente aí em forma de arte. Mas antes, eu vou apresentar aqui e dizer para vocês quem é que está comigo aqui no estúdio hoje. A professora Kedma já está por aqui acompanhando as mensagens que vocês irão mandar durante a aula, né, professora? Está todo mundo por aí ainda, né? Ah, professor, está todo mundo aqui. A gente terminou uma aula de matemática agora, inclusive eu quero agradecer, hein? Agora que eu estou vendo aqui as mensagens, às vezes eu falo tanto que o professor nem tem oportunidade de ler todas as mensagens. Mas eu estou vendo aqui que vocês estão em peso participando. Continuem. Eu já vou dar uma dica. Essa aula do professor é show. Não deixa de mandar a tua mensagem nem de participar. Vamos embora. Vamos nessa. Além de Kedma, que está por aqui acompanhando suas mensagens, a Karen está aqui no cantinho da tela, fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todos e todas que estão aqui acompanhando, além, claro, da produção que está aqui por trás das câmeras. Daqui para o final do ano vocês vão conhecer a nossa produção, né? Eles vão aparecer aqui para vocês e vocês vão saber quem é essa produção que a gente tanto fala. Daqui para lá, né? Vai acompanhando, vai segurando. Daqui para o final do ano vocês vão conhecer todo mundo que está aqui reunido para fazer com que essa aula chegue aí até vocês. Então, nossa aula de arte, se for possível, já prepara por aí uma folha em branco, um lápis. Eu já preparei a minha, tá aqui na mesa. Vocês estão vendo, já preparei minha folha em branco, já preparei também aqui, deixei separado um lápis, 2 pilotos, e nós vamos tentar representar uma paisagem ainda hoje. Então, se não tem aí, tenta, porque aí você vai tentando desenhar junto comigo. Se não fizer agora, tenta fazer depois, representar a sua paisagem. E aí nós vamos falar justamente sobre isso, né? Paisagens. Todos os dias, se você olhar na sua janela, se você andar pelo centro do seu bairro, da sua cidade, você vai se deparar com paisagens. Os artistas também se deparam todos os dias com diversas paisagens e eles querem representar essas paisagens que estão dentro da sua cultura, que está dentro do seu cotidiano, dentro daquilo que ele vive e a forma como ele quer mostrar. Se você gosta de conhecer pontos turísticos, se você já deu uma voltinha ali pelo centro, o sítio histórico de Olinda, Alto da Sé, você vai ver que tem vários ateliês ali e alguns artistas que representam aquela mesma paisagem ali do Alto da Sé, os Casaris de Olinda, e eles representam aquelas paisagens, seja na pintura, seja no desenho, às vezes na escultura em madeira, no barro também. Então nós temos várias formas de representar essa paisagem a partir da arte. E claro, cada artista vai representar aquela paisagem que chama a atenção ou uma mensagem que ele quer passar a partir do momento que ele vai representar essa paisagem. Então, se você estiver olhando para uma paisagem como essa que está aí na tela e você quer representá-la, você pode representar com algo parecido como esse daí, com esse desenho que vocês estão vendo. Esse é um desenho onde nós temos a representação de uma cidade, seus elementos. Eu tenho árvores aí, eu tenho prédios, eu tenho automóveis, né? Eu tenho as calçadas, tudo colocado de uma forma que a gente consiga entender, né? A gente já olhando para o desenho, eu já consigo visualizar uma paisagem. Depois, o que é que eu poderia fazer com esse desenho aí? Eu poderia pintar, né? Colocar cores aí e, claro, dentro daquela proposta, dentro daquilo que eu quero passar. Mas eu também posso representar a paisagem dessa forma aqui, que já é um outro estilo, né? Uma outra forma, um outro jeito que o artista encontrou para representar uma determinada paisagem. Mas eu consigo identificar também os elementos da natureza aí, né? Eu consigo enxergar o verde das montanhas, eu tenho casas aí, e o que é que eu percebo no centro aí, na parte inferior, né? Quase da metade para baixo, eu tenho reflexos aí, né? Então, eu posso dizer que tem água. E essa sensibilidade, essa forma de enxergar e representar. Então, se eu tenho água, geralmente a água ela reflete aquilo que está próximo a ela. Então, eu tenho esse reflexo também aí na água. E a gente, geralmente, o reflexo ele não é tão perfeito como um espelho.
Geralmente o reflexo na água ele tem algumas imperfeições, né? Principalmente se essa água está em movimento. E isso vai ser representado, isso vai ser colocado no desenho, na pintura. E aí acompanha comigo. Diz assim, ó, a pintura de paisagem é um termo utilizado para a arte que representa cenas da natureza, como montanhas, vales, rios, árvores, florestas. É utilizado especialmente para representar a arte, onde o tema principal é uma visão ampla, com seus elementos dispostos em uma composição coerente. Então essa pintura de paisagem é como se nós estivéssemos tirando uma foto. Né? Eu estou olhando para aquela paisagem, estou olhando para aquele cenário e quero representá-lo numa tela. Geralmente é colocado numa tela essa paisagem. Ah, está com dúvida? A tela. O que é a tela? É um tecido, né, pregado numa moldura, que geralmente é de madeira retangular. Geralmente tem um formato retangular, mas pode ter outros formatos também. Então eu tenho aquele tecido, coloco lá e faço a minha pintura. Vocês já devem ter visto essa pintura, esse tipo de pintura em algum lugar. As pinturas, elas podem ser figurativas, com representações da realidade, ou abstratas, não representacional. Os elementos mais difundidos de pinturas são natureza morta, retratos, paisagem, dentre outros. Essa paisagem, que a gente quando olha para a tela já enxerga, já consegue perceber, mas eu também posso fazer pintura de outros elementos. Eu vejo um quadro que tem a pintura, por exemplo, de um jarro no canto da sala, né? E aí a gente vai, o que a gente chama de natureza morta também, e aí eu tenho frutas, eu tenho algumas sementes ali colocadas numa disposição e eu faço a pintura daquilo ali. Ou eu tenho uma pintura mais abstrata, que logo de início a gente não consegue compreender o que é que foi representado ali. Cada artista vai seguir por um tipo de traço, por um tipo de cor, um tipo de paleta de cores que vão ser utilizadas também. Cada artista vai ter essa proximidade, vai ter um estilo diferente para representar, para colocar essa arte, né, para que as pessoas visualizem. Os materiais mais utilizados para a realização de pinturas, claro, são os pincéis, espátulas, rolo, tela, papel, parede, murais, tinta. Nós temos uma gama hoje de materiais que a gente pode utilizar dependendo da pintura que você vai realizar. E claro, também de acordo com o que você tem. Aí na sua casa, por exemplo, você pode ter dificuldade em encontrar, por exemplo, tinta guache, pincel, para fazer uma pintura, para fazer um desenho. Mas você também pode ter aí mais fácil um lápis de cor, um giz de cera, e também pode ser utilizado para fazer uma pintura, para fazer a representação daquilo que você deseja. E a gente vai começar daqui a pouquinho a pensar em algo e, a partir disso, fazer, representar, colocar no papel. Então, antes da gente colocar qualquer imagem, antes da gente representar essa arte no papel, a gente primeiro constrói ela na nossa mente, né? A gente pensa. E quando a gente pensa, a gente vai pensar também nos materiais que eu vou utilizar. Essas pinturas que eu venho falando aqui, essas pinturas mais tradicionais, mas a gente já tem hoje também a pintura digital, ou seja, muita gente também faz arte, mas não só no papel, nos riscos, na pintura ou no grafite nos muros. Hoje nós temos a arte digital, nos meios digitais também. E tem gente que ganha dinheiro com isso, fazendo as artes. E aí quando eu penso naquela arte, no conceito, né, de um design, por exemplo, para fazer um panfleto, para um programa de televisão, e aí eu vou colocar um card ali, né, para chamar a foto do apresentador, o nome do programa, aquilo ali é um tipo de arte que vai ser colocado. Precisa ter um estudo para aquilo ali, para saber qual a posição da imagem que a gente vai colocar, qual o tamanho da fonte, o estilo da fonte, qual a imagem, como eu consigo construir essa imagem ao ponto de chamar a atenção para uma determinada informação mais importante. Que as pessoas estejam passando nos feeds ali da internet o tempo inteiro e aquilo ali de alguma forma chame a atenção. Isso também é arte. Você tem uma figura, você tem uma foto, uma imagem, mas você quer criar um avatar, criar um desenho. Hoje nós temos aplicativos que fazem isso de forma muito rápida, né? As pessoas, inclusive,
não tem muita dificuldade, vamos dizer assim, eu tenho desenho, eu quero fazer um desenho hoje com as redes sociais, com o meio digital, na verdade, a gente consegue fazer belas obras de arte sem muita dificuldade. A tecnologia ajuda nisso também. E também é um tipo de arte. E aí, o que difere principalmente os desenhos da pintura são os materiais utilizados. Enquanto o desenho, os pigmentos são geralmente secos, então nós temos aí o lápis, o giz, a caneta, na pintura nós temos a tinta líquida. Então eu posso pegar um desenho, riscar na parede e pintar ali com um lápis de cor na parede, com um grafite ali, com a tinta também que vai ser líquida, mas no spray. Vai depender, claro, do material que você tem em mãos e como você vai realizar. Agora, para tudo isso, você vai precisar fazer estudos, saber as cores que você vai misturar para obter determinada paisagem. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui a função, eu tenho aqui a missão de pintar uma paisagem, eu tenho algumas cores aqui, mas nem todas as cores virão ali naqueles potinhos. Digamos que eu compre vários potinhos aqui, vermelho, amarelo, azul, verde, vou com algumas cores, as cores primárias, secundárias. Mas tem tonalidades reais assim na natureza que se eu quiser representar, eu vou ter que fazer mistura de cores. A forma como o artista vai passar o pincel na tela, se ele vai, por exemplo, fazer as folhas das árvores, então ele vai encostando ali o pincel. Se ele quer fazer algo, um risco, então tudo isso são técnicas e para tudo que a gente queira fazer, todas as atividades que a gente quer realizar na nossa vida, a gente vai precisar estudar. Claro, tem as pessoas que têm mais facilidade em determinadas áreas. Então, vai ter pessoas que simplesmente compraram as tintas, as telas e começaram a pintar belíssimas obras. Mas, mesmo que ela queira aprimorar a sua arte, sempre que ela quiser aprimorar a sua arte, compreender mais, ela vai precisar estudar. Então, para tudo que você quer fazer hoje, você vai precisar também estudar, se dedicar. A pintura, a arte, a representação da natureza também é um tipo de arte onde, se você quiser crescer cada vez mais, você vai precisar, claro, estudar. E aí eu quero que a gente comece agora a pensar numa paisagem que a gente vai representar, né? Que a gente vai colocar no papel. Então, o primeiro passo que a gente faz, e aí eu acredito que vocês já devem ter pego aí as folhas de vocês, se não pegaram ainda, vai pegar depois e faz esse exercício. Eu tenho aqui uma folha em branco, né? Começa dessa forma, a folha está aqui em branco. E eu quero representar aqui uma paisagem. Então eu vou pensar, como é que eu vou representar essa paisagem aqui nessa folha em branco? Eu começo a fazer o exercício de pensar na paisagem, imaginar, e aí você vai imaginar essa paisagem. Imagina junto comigo algumas casas, eu vou imaginar aqui algumas folhas, árvores. E essa paisagem é como se fosse uma foto que eu estou construindo aqui na minha mente. Uma rua que vai entrando, ou posso pensar também numa floresta. E uma das coisas que nós temos importantíssimas nessas obras, nas artes, nas fotos em si, é algo chamado perspectiva. Mesmo estando numa folha planificada, mesmo estando numa superfície planificada, quando a gente olha, a gente enxerga uma profundidade, né? Então eu tenho aqui a paisagem, mas é como se ela estivesse entrando na folha. E isso acontece quando a gente faz uma marcação. Inclusive eu vou fazer aqui, eu estou vendo o centro da folha, então eu quero que a minha imagem, a forma, aquilo que eu vou representar, esteja como se estivesse entrando na folha. Então era como se aqui no centro da folha tivesse um pontinho assim, ó, desse jeito aqui. Ou seja, todas as imagens que eu vou fazer aqui, ela vai seguindo para esse ponto. Tudo que vai ser colocado vai seguindo para esse ponto que está aqui. Que, claro, quando a gente vai desenhar, a gente não precisa fazer, a gente só imagina ele, né? Imagina que tem esse ponto aqui, tudo vai ser para cá. Outra coisa interessante quando a gente está imaginando uma paisagem é que o que está mais perto, né? O que está mais perto aqui dos meus olhos, ele tem um tamanho. Se ele está mais distante dos meus olhos, ele vai diminuir o tamanho. Então, por exemplo, no meu caso aqui,
para minha, no caso aqui, a minha concepção, esse lápis aqui ele está maior, né? Porque ele está próximo. E esse daqui ele está menor. Já no caso de vocês aí, esse está maior, né? E esse está menor, que vocês estão vendo desse lado daí. E isso acontece aqui também, quando a gente vai representar um desenho, uma paisagem. Tudo que está, e eu imagino que tudo que está nessa parte aqui da frente vai ser maior e vai diminuindo quando vai chegando no ponto. E isso vai dar justamente essa ideia de profundidade. Então vocês já imaginaram, né? Já imaginaram aí a paisagem? Várias paisagens, porque cada pessoa vai imaginar de uma forma diferente, cada pessoa vai pensar de um jeito diferente. Então você vai imaginar, mesmo que eu diga para vocês, todo mundo aqui imagina uma casa. Eu vou imaginar uma casa, a professora Kedma vai imaginar outra casa, todo mundo vai imaginar uma casa diferente. E quando vai representar essa casa, também vai representar de uma forma diferente. Então eu vou fazer o seguinte, vamos seguir aqui, né? Vocês estão acompanhando aí e depois vocês vão fazer esse exercício junto comigo. Então se eu estou aqui, nessa paisagem que eu vou desenhar, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou construir uma casa. E é como eu disse para vocês, eu vou construir a parte de uma casa. Então eu vou passar aqui, uma linha aqui. Vou passar essa linha para cá, assim. Então seria a parte da casa. E vou colocar aqui, ó, eu já estou imaginando ela aqui, desse jeito, tá? Aqui, ó. Aqui e vai subir aqui. Então essa é a parte da casa. Aqui eu vou dizer que tem a janela. Então percebam que eu estou colocando isso aqui pela metade. É como se ela tivesse no canto, né? Está no limite, está aqui. Então o que eu disse para vocês? Aqui ela vai estar de um tamanho, mas a gente vai seguir para o ponto, né? A gente vai seguir para o ponto que está aqui, ó, para cá, desse jeito. E claro, esse lado daqui, que é o que está na minha frente, ele vai ser maior do que esse daqui, que vai ficar assim, ó. Significa dizer que aqui é um teto, ele vai passar para cá. Toda a estrutura do desenho vai ser feita pensando nisso, assim. E aí a gente já consegue, e aí todo o desenho, ó, sempre vai ser um lado maior e o outro menor. Maior, menor. Aqui, claro, que a gente está fazendo de uma forma rápida, o tempo já está acabando, mas eu consigo perceber o seguinte, ó. Já nesse desenho, agora que vocês vão conseguir ver aqui, já nesse comecinho aqui, eu já consigo mostrar para vocês o que a gente tem de exemplo de perspectiva. Olha aqui, ó, a casa está começando aqui e ela vai subindo. Quando vai chegando próximo do ponto, vai diminuindo. E aqui eu poderia fazer várias casas, Aí vou usar a minha criatividade aqui. Eu só dei o primeiro passo. Vocês vão representar aí a paisagem de vocês. E aí, como é que vocês representariam essa paisagem? E aí, professora Kedma, será que eles estão fazendo aí, estão acompanhando, estão fazendo essa paisagem junto comigo? Estão sim. Estão sim? Estão sim acompanhando, estão prestando atenção. Agora, talvez eles não estejam prestando atenção tanto quanto eu, que tenho muita dificuldade em fazer desenhos. Acreditem, eu já fiz cursos em institutos federais que ensinavam a fazer desenho e nem era tão rápido de aprender como a forma que o professor Givanilson explicou aqui para vocês. Acreditem. Inclusive, eu sei que a aula já está chegando ao fim. Quando as câmeras se desligarem, eu vou ficar aqui com ele para pegar mais dicas, hein? E vocês não deixem de acompanhar, viu? Experiência própria. É uma das formas mais fáceis de desenho, sim. É isso aí, muito obrigado. A gente já está realmente chegando no finalzinho da nossa aula. Enquanto a professora estava falando ali, eu já estava por aqui fazendo o meu esboço, rascunhos aqui. A gente já consegue, eu não sei se vocês conseguem perceber que o desenho ele apresenta aí uma certa profundidade. É isso aí, a gente vai pensando no pontinho e tudo que vai se aproximando desse pontinho ele vai diminuindo e a gente tem essa ideia de que o desenho está entrando na folha. Mas é isso, aqui não dá tempo da gente trabalhar muito, mas vocês aí podem pensar numa paisagem ou visualizar uma foto de uma paisagem e tentar reproduzir também, tentar fazer arte. Além de ser divertido, relaxante, a gente vai aprendendo sempre, né? Muito obrigado, professora, por mais um dia.
Eu quem agradeço. Inclusive, esse seu esboço aí tem muito a ver com o que Anne disse. Eu imaginaria uma rua de noite com um gato caminhando. Só faltou o gato. Só faltou o gato, porque a rua, aparentemente, ela está aí. Até a próxima, pessoal. A gente se vê em breve. Criatividade e imaginação, né? A arte faz isso, tem esse poder. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.